Olá, boa noite. No ar mais um Tantricast. Paulinhas, ainda na nossa salinha nova, diferente, mas que eu gostei. Vocês gostaram? Gostamos. Colorida, né? Colorida é bem tântrica. Tô com saudade da nossa. Tô com saudade também. Eu sou apegada a outra também. Eu Mas também. essa é linda. Gente, desapega. E hoje a nossa convidada é Daniela Cristóvão. Muito obrigada Maravilhosa. pelo convite, Obrigada fiquei a muito você. feliz, uma honra estar aqui. Ai, Honra nós pra nós ficamos também. felizes demais. Que a Dani, ela é fisioterapeuta e analista bioenergética. Ela estuda psicologia corporal, análise bioenergética desde 2007. Focada nas questões do trauma emocional no corpo, fez mestrado em saúde coletiva na Unicamp sobre o uso das práticas integrativas e complementares no estresse traumático. E a Dani, por que a gente a convidou? Porque a gente fala muito sobre bioenergética, tá, mas afinal de contas, o que é a bioenergética? O que ela tem a ver com Tantra? Onde esses termos Tantra e bioenergética se encontram? E a Dani tem um trabalho específico, né, para terapeutas tântricos, na aplicação de trabalhos voltados para a bioenergética, então a gente vai se aprofundar, mas assim, é um assunto legal para terapeutas, mas não só para terapeutas, né? Todo mundo Sim. precisa entender, afinal de contas, do que se trata, como que esse tipo de terapia pode ajudar no desenvolvimento pessoal, emocional. Então, Dani, fica à vontade para falar sobre seu trabalho. Bem-vinda. Obrigada. É um tema lindo, é um tema que me envolve, me toma, me comove bastante, porque quando eu comecei a estudar corpo, foi pela fisioterapia. E eu era uma pessoa muito dissociada do meu próprio corpo, das sensações, percepções, dos sentimentos. E na fisioterapia, a gente vai tomando contato com a matéria, mas ainda é uma matéria que não está ali impregnada da emoção. E ali eu comecei a fazer essa investigação, né, o que tem por trás desse corpo que a gente estuda tanto. E aí foi em 2007 que eu encontrei a análise bioenergética, ela traz essa explicação já muito bem, já muito madura, muito profunda, muito estruturada. Então, a análise bioenergética vem do Alexander Lowen, que foi paciente do William Reich. Então, quem é do Tantra, provavelmente, Amamos, né? Muito. Sim. Já escutou Num grau, bastante sobre o Reich, né? Que ele é o pai da psicologia corporal. Então, assim, a nossa fonte, a gente bebeu lá atrás com Freud, né? Na psicanálise. Então, Reich, ele trabalhava, ele foi aluno, ele publicava muito jovenzinho com Freud, né? 25 anos de idade, ele já estava publicando com Freud. Num determinado momento, eles fizeram ali uma separação teórica. E o Reich, ele mergulhou nessa investigação do corpo. Então, a leitura dele é psicanalítica, ele toma muito dessa fonte, mas ele olha para o corpo. E ele começa a ler o corpo e a perceber o que é essa energia que anima o corpo e o que acontece quando ela bloqueia. Então, que bloqueio é esse? Não é um bloqueio assim metafísico. Ele é aquele bloqueio que faz a gente engolir seco quando a gente está na nossa própria contradição, né? Ele é aquele bloqueio que faz a gente contrair a garganta e engolir o choro num momento em que a gente considera que não é seguro a gente expressar as nossas emoções. Então, a quantidade de energia que eu aplico para contrair a minha musculatura, para não expressar quem eu sou, faz essa modulação do quanto que eu vou estar circulando e me organizando energeticamente. Então, a bioenergia, ela é essa energia que circula no corpo e que eu tenho o meu jeitinho econômico de lidar com ela, meu jeitinho neurótico de lidar com ela. Cada um vai ter o seu jeito de lidar. Super importante falar. Elas começaram para que a gente amadurecesse. Essas tensões, essa regulação, ela começou para proteger a gente num determinado momento. Mas, quando a gente está adulto, isso ficou um pouco fixado. E nessa fixação, a gente acaba, então, ficando preso demais, né? E é quando a gente percebe que eu estou diante de quem eu amo, eu quero expressar o que eu sinto, e o meu músculo ele paralisa e eu não consigo ir para o abraço, para o toque,
ou mesmo trazendo no meu tom de voz, ou no meu olhar, essa energia, que nada é do que as minhas emoções, né? Na minha musculatura, conectando e passando essa expressão de quem a gente é, né? Eu sou uma apaixonada por Reich por conta disso. A gente fala muito de bloqueio energético, as pessoas acham que fica uma coisa solta, assim, a energia é algo como se fosse separado, só porque é abstrato, a palavra é essa. E o Reich vem e comprova que, quando a gente está falando, porque ele falou, né, o inconsciente é o corpo. Você quer saber onde está o seu inconsciente? Não é uma parte escura dentro do seu cérebro. Olha para o teu corpo. E isso é de um poder muito grande. Sim. Quando a gente mexe no Tantra, na massagem tântrica, a gente fala, olha, a gente, né, vamos trabalhar com desbloqueios energéticos. É disso que a gente está falando. Então, não é uma coisa abstrata, mental. Bloqueio fica no seu corpo. Porque, como você está falando, e aí eu peço para você se aprofundar um pouco, isso começa lá na infância. Né? Não é na vida adulta. Como você mesma disse, é importante quando nosso pai, nossa mãe fala, menino, pô, desce daí, né? Não pode, porque é uma questão de segurança. Então, você vai dando limites. Não vou entrar aqui no mérito de educação positiva ou não, mas foi assim que a gente foi educado. Então, você vai colocando limites e essas memórias, aquele susto, daquele momento de... Né? Não, não posso, eu caí. Esses traumas vão ficando no corpo mesmo. Dependendo da educação... mais rígida, menos rígida, a gente se torna um adulto bem travado. Bem travadão. Aquele corpo congelado que chega na massagem tântrica, né? Que recebe um toque e não responde. Mesmo, eu quero, conscientemente eu quero, mas meu corpo ele não responde. E aí vem a bioenergética e vai fazer todo um trabalho para, num português assim, mais chulo, amaciar a carne, né? Vamos amaciar essa carne. Não é isso, Dani? É bem por aí, sim, né? Uma coisa que eu acho que é uma das maiores contribuições da bioenergética nessa relação, tanto do que foi traumático ou não para a gente na infância, né? Quanto até para as questões que a gente discute na vida adulta, o toque que eu preciso, o toque que você precisa, o toque que você precisa, porque são necessidades muito diferentes. A bioenergética, ela consegue dar uma explicação teórica do porquê. Então, assim, não é que eu quero colocar cada uma de nós dentro de um modelo, não é isso. A gente todo ser humano é o contrário, é muito complexo. Então, não é isso. Mas ela consegue trazer parâmetros para a gente entender por que um corpo precisa de um toque delicado, por que um corpo precisa de um toque mais profundo, mais intenso, por que tem corpos que não se sentem bem sendo tocados. Né? E isso não só é dado e não é fixo, como vocês já devem ter percebido, que vai variar também de terapeuta para terapeuta. Sim. Tem toques que vocês recebem e que vocês se abrem, tem toques que eventualmente vocês podem ter recebido e o corpo de vocês, o meu corpo, pode contrair na hora que a gente recebe. Por quê? Porque aquilo remete a algum tipo de percepção somática, emocional, de algo que me leva a um movimento de que eu tenho que conter alguma coisa. Provavelmente, alguma entrada, alguma contração de defesa pode estar entrando ali, né? Então, a gente atende hoje, né, seja no setting tântrico ou no setting da psicoterapia, a gente está atendendo os adultos. Mas esse corpo adulto, na hora que ele conecta com a emoção que está difícil de ser elaborada, ele conecta, muitas vezes, numa memória, numa emoção, que é como se fizesse uma linha do tempo que levasse ele lá atrás na emoção, sabe? E esse assunto, ele é um assunto que é muito caro para a gente, ele é muito delicado para a gente. Porque quando a gente está num setting sendo tocado... em teoria, a gente, adulto, a gente tem autonomia de falar, opa, para aí, não tá bom para mim, né? A gente tem essa, em teoria, a gente tem essa... Exatamente. Mas a gente tem que entender o porquê que é em teoria. É em teoria porque quando a gente está ali deitado e, eventualmente, a gente pode estar num momento em que a gente fez uma parte nossa, fez uma visita temporal a algum estado anterior, algum estado mais regredido lá atrás, às vezes a nossa criança não tinha essa autonomia.
Entende? Então, essa ponte, quando a gente de que a gente está tratando o adulto, mas é um adulto que tem história, né? E geralmente, Dani, inclusive, é um adulto que não tem maturidade emocional e repertório adulto para lidar com as suas emoções, né? O que a gente mais vê são pessoas com emocional adolescente ou infantil para lidar com emoção. Eu vejo, às vezes, diretores de empresa sem habilidade emocional. Isso é uma loucura, né? Sim, sim. Como que isso é trabalhado no corpo através da análise bioenergética? Porque é um processo diferente da massagem da terapia tântrica, Sim, né? Tem as suas semelhanças, mas é diferente, é diferente. né? Bom, a pessoa que chega no consultório procurando terapeuta, ela provavelmente já chega com uma queixa, algo que ela queira trabalhar, né? E essa sessão, ela começa muito semelhante com uma sessão de psicoterapia convencional, é no verbal, né? Então, a gente começa no verbal. Só que o verbal também é corporal. Então, a psicologia clássica ou algumas outras linhas, elas não abordavam uma intervenção de corpo no setting terapêutico, mas a psicoterapia corporal ela faz essa abordagem. Então, às vezes, o tom que você traz um assunto, que você engole um pouco mais tensa, ou que você se emociona, seus olhos brilham, muitas vezes é um gancho que o terapeuta pega. Então, assim, sente teu corpo agora. Eu tive a impressão que você teve uma emoção, você se emocionou. Como que é isso para você? E aí a gente vê se através desses caminhos que o corpo está mostrando, a gente aprofunda em temas que estão fazendo sentido ali, a gente está aprofundando, né? Então, quanto mais a gente vai tomando esse caminho que o corpo vai mostrando, mas a gente vai contornando delicadamente as nossas defesas, né? As defesas com muito respeito. Porque isso é muito importante, eu acho que trazer aqui também. A couraça, há muitos anos atrás, o trabalho do Reich, ele tinha muito esse jargão do romper couraças. Mas já tem muitos anos que a gente está falando, e a análise bioenergética também traz isso com bastante força. A gente não está falando mais quebrar a couraça, a gente está falando de diluir. Sim. Porque a couraça, ela se armou como defesa. E agora não é que ela tem que romper, ela tem que desarmar. E ela só desarma num lugar seguro, num setting terapêutico seguro. Você trabalha com a vegetoterapia, Dani? Eu não trabalho com a vegetoterapia no consultório, mas eu faço análise com bioenergética e vegetoterapia. E eu estou, assim, impressionada com o trabalho. Eu estou muito feliz com o trabalho da Vegeto, de estar sentindo ele no meu corpo. Né? Está sendo, assim, algo diferente do que eu imaginava. Tá sendo Explica um pouquinho muito como que é legal. a vegetoterapia, para quem está acompanhando. Bom, a vegetoterapia, a análise bioenergética vem do Alexander Lowen. O Alexander Lowen, ele trabalha alguns tripés, né? Ele trabalha bastante exercício de grounding, de aterramento, de trazer a presença do corpo, bastante a respiração e bastante a vibração corporal também. A gente tem uma preocupação na bioenergética de trabalhar bastante com o corpo adulto, de dar recurso para o corpo adulto se fortalecer para sair das paralisações, né, que foram paralisações um pouco mais infantis. A vegetoterapia, ela também trabalha com essa leitura, mas a forma prática que ela vai para o consultório muda um pouco os exercícios. E ela vai trabalhar anel por anel de couraça, né? Então, vai trabalhar exercícios de anel ocular, e depois exercícios de anel oral, exercícios para desbloqueio de anel cervical, torácico, até chegar na pelve, né? Mas o bonito do trabalho da Vegeto é o seguinte, não é porque eu estou trabalhando um anel ocular que foi estruturado, principalmente ali no bebezinho, na fase gestacional, até os primeiros 3 meses de idade, que eu estou trabalhando com temas da cidade. Eu estou trabalhando muitas vezes não, eu estou trabalhando no adulto que tem uma tensão ocular, que está impedindo, por exemplo, que ele enxergue a realidade, que ele enxergue algo na dinâmica
familiar que ele está vivendo e que está abusivo, ou que está insatisfatório para ele, que está impedindo ele de tomar uma autonomia, né? Então, o desbloqueio ocular, ele é um desbloqueio que é como se a gente apertasse aquela tecla do F5 e fosse atualizando o tempo nosso, né? Então, eu vou saindo daquilo que eu não posso ver, que eu congelei lá atrás, por tensão, e eu começo, então, agora a enxergar. Né? É um grande passo da terapia corporal, é esse, com certeza. E isso é com intervenção no corpo mesmo. Corpo, tem a com massagem. exercícios. E tem a massagem também, não tem? Olha, pode ter a massagem. Eu tenho alguns colegas que trabalham com massagem bioenergética. Mas geralmente a prática é mais com exercícios mesmo. Então, assim, exercícios oculares, exercícios, por exemplo, de expressão corporal que resgate, por exemplo, fazer um gesto, bater no colchão, falando eu, né? Me conectando com o meu próprio corpo, com a minha própria presença. Ou então, chega, basta. Então, você vai trazendo o corpo, né? Eu posso esticar os braços na frente para você, te mostrar um limite, olhar nos teus olhos e falar, chega, basta, né? E a gente faz esse trabalho muitas vezes com o terapeuta, né? O terapeuta fica nessa figura transferencial, né? De quem a gente tem que colocar limite ou não. Então, assim, é muito com exercício. Eventualmente, pode ter toques também, tipo massagens, que ajudam, né? A trazer a trazer o sangue, a aquecer a região, a trazer uma emoção, a restituir a respiração. Então, pode ser utilizado. Eu acho que é aí também. que se encontra a massagem tântrica com a bioenergética, né? De algum modo. Porque a gente está mexendo ali no corpo da pessoa. Nossa, complemento. Inevitavelmente virão emoções. Sim. Mesmo que a pessoa não identifique de onde vem. A gente sempre fala, comum vir o choro, vira uma emoção, que a pessoa não sabe o que aconteceu, tá lá de boa, sentindo um prazer e de repente uma vontade de chorar. Você tá E tá tudo cutucando ali. Exato, tá tudo super integrado, né, amiga? Eu tava até lembrando do workshop que a gente fez da Louise Hay, né, que o Rogério Prendazzo que ministrou, e a gente fez dinâmicas muito parecidas, Dani, com essa questão que você falou, até com essa questão, né, de você cortar, de você ceifar da sua vida aquilo que você não quer mais, e isso passando pelo corpo, às vezes pelo choro, pelo grito, são dinâmicas fortes, mas às vezes é muito necessário a gente fazer isso. Porque você vai lá passando por cima de você, passando por cima da emoção, engolindo, tendo aquela dor de estômago de uma coisa que você não conseguiu absorver. E aí a pessoa faz isso às vezes durante uma vida inteira. E para você tirar aquilo, não é simplesmente uma conversa que vai acessar. Por isso a gente recebe muitas indicações de psicólogos, psiquiatras, médicos. Sim, muito. E por quê? Você vai na fonte. A fonte é o quê? O que está gerando a emoção? O corpo. Então vamos na fonte. Lá pode ser feito um trabalho de ressignificação absurdamente profundo, né? Também. Sim. E a restituição da expressão que foi contida, ela é fundamental, ela tem que acontecer, né? Às vezes, a gente precisa que essa expressão ela saia e talvez ela vai sair realmente com carga, com raiva, né? A gente às vezes até usa um pouco da raiva no sentido positivo de provocar essa raiva, porque a raiva ela aquece, ela carrega o corpo, né? E a gente sai do medo, aquece e vai para o movimento. E o importante nesse sentido, a bioenergética, ela trabalha muito bem com a raiva, né? O Gasparetto falava muito disso. Ela trabalha muito bem com a raiva. Que a gente geralmente nega, né, Dani? Ela trabalha muito bem. Mas ela trabalha muito bem, não é a raiva pela raiva. Ela trabalha muito bem porque ela pega essa energia do que estava contida, ela primeiro acumula no corpo. E quando tiver seguro para o paciente fazer o contato com isso, ele faz o contato, ele é encorajado a expressar. E quando ele expressa e desbloqueia a energia e entra na emoção, muitas vezes tem uma emoção por baixo. Né? Então, às vezes, a gente usa a raiva para vitalizar. Pacientes que estão muito deprimidos, por exemplo. Né? Eventualmente, quando a raiva rompe, a pessoa entra numa outra camada, que era a camada que a raiva defendia, que é uma tristeza muito profunda e genuína, por exemplo.
E é um movimento importante, porque quando a gente entra na tristeza genuína, ela não é a tristeza que vai deprimir o nosso paciente. Ela é a tristeza, é aquele choro da constatação da realidade. E aquilo nutre, aquilo acalma. A pessoa, ela sai mais forte no final da história. É muito diferente daquele choro que chora, 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 vaza. É como se vazasse a energia chorando, né? Sim. Não é isso. É um choro conectado com algo profundo, né? Então, a bio, ela trabalha bastante também com essas expressões. E fora que dentro da realidade você consegue se transformar, né? Quando a gente tá na ilusão de ter as nossas expectativas não atingidas, eu, por exemplo, fui abandonada. História de vida, fui abandonada, tá. E aí você fica se contando uma história, se colocando às vezes numa posição de vítima, né? De tipo, putz, eu sou a pior pessoa do mundo porque eu fui abandonada, nossa, pobre de mim. Não, você vem pro real, fala, essa é a minha história. Então, a partir disso, eu entendo o que me aconteceu, venho para a realidade e a partir disso me transformo e decido como eu vou me sentir daqui para frente. Então isso dá um poder para a pessoa absurdo dela às vezes acolher essa tristeza, acolher esse sentimento de falta, mas também trabalhar dentro dessa sombra e se sentir merecedora de ser amada, se sentir merecedora de ter bons relacionamentos, independente do que lhe aconteceu. Então essa trazida, né, dela para a realidade é muito empoderadora. Também. E como trazer para a realidade, né, que melhor forma de estar na realidade do que estar no próprio corpo. Exato. Se você está desconectado do seu corpo, você não está na realidade. Não tá na você está realidade. na imaginação, na ideia do que você criou, do que é real. Então, uma pessoa ansiosa, por exemplo, muito ansiosa, tá sempre no medo do que vai acontecer, só que nem sabe se vai acontecer. Sabota, Muitas né? vezes não acontece mesmo. E aí você fica com o corpo todo travado, o coração acelerado, liberando um monte de hormônio que vai te prejudicar, que vai te adoecer por uma realidade que não existe. Então, quando eu cheguei no Tantra, eu entendi, porque eu fiz muitos anos de terapia e não aconselho ninguém a deixar a psicoterapia tradicional, é para a vida inteira. Falo isso para todos os interagentes. Porém, quando eu cheguei no corpo, eu vi realmente a diferença na minha vida. Sim, sim. A gente costuma falar que, às vezes, uma sessão de corporal, quando a gente conecta profundamente uma emoção, parece que ela vale por 6 meses, né? Exatamente. Parece que ela... Não é que ela vale por 6 meses, mas é como se a gente avançasse meses de terapia nesse sentido. Por quê? Não é um esforço de trazer uma compreensão racional para algo que o meu corpo não entende. Porque, geralmente, o que eu sinto não conecta com o que eu penso, ou eu quero pensar, ou eu quero desejar, né? Existe uma cisão. Então, na corporal, como você conecta, às vezes você não precisa nem muito das palavras, porque você realmente vai para o sentir, né? A gente até usa as palavras, mas até com certo cuidado de não exagerar nas palavras, porque às vezes é só um contorno para renomear a nova experiência, né? Dar um novo nome, um novo significado, a nova experiência, que é uma nova impressão corporal, né? Um novo imprinting corporal, né? Isso é fundamental mesmo na saída. E uma coisa legal que eu acho que você falou, né? Você usou o exemplo do abandono. A gente está numa cultura em que muitas palavras se tornaram jargões, né? Abandono, abuso e muitas outras, né? Mas é muito interessante, e o processo terapêutico ele faz isso, ele tira a cristalização daquilo que eu considero um abandono. Ele tira, ele dilata, ele rompe aquela cristalização e você começa a olhar um pouquinho com outros olhos para essa realidade e às vezes até para esse evento que aconteceu na sua vida. E é muito importante, porque é isso que vai fazer o evento perder a força e ser diluído também, né? Então, o abandono para uma pessoa é uma coisa, e para uma outra pessoa é uma outra experiência somático-emocional, corporal, né? Outra vivência. Dani, por essa perspectiva, você consegue olhar hoje uma pessoa, tipo, olhar para mim aqui e ver um pouco no meu corpo o meu passado, então? Você consegue mais ou menos entender, me analisando corporeamente, assim, dando uma olhada? Olha, a psicologia corporal,
ela traz muitos elementos para a gente fazer essa análise. Mas uma coisa que é fundamental, ela não é fixada nessa análise corporal. Por quê? Porque o seu corpo, você tem a sua história. Sim. Então, aqui eu posso ter alguns traços de alguns eventos, né? Então, a estrutura corporal, tem uma estrutura, tem uma organização na fala, né? Tem toda uma lógica, tem sinais que você pode estar comunicando que pode me dar alguma pista. Mas uma coisa que eu aprendi muito, né? Com grandes mestras, né? Elas falavam muito assim, às vezes, tão ou mais importante que olhar o corpo é olhar a circulação da energia no corpo. É onde a sua energia hoje, nessa fotografia que é esse encontro, esse setting terapêutico, essa sessão, ela está parando ou não, né? Porque, eventualmente, a gente escuta, né? Hoje está muito na moda. Ai, mas é porque eu sou um masoquista, eu sou uma oral, eu sou... Nossa, muito. Só que daí a gente fica, de novo, fixado na ideia da oral. Ah, então eu sou oral, então eu vou ser carente a vida inteira. Eu vou o tempo inteiro, minha vida inteira, brigar com as relações de dependência e codependência. Você sabe que eu sou oral? Também sou super oral. Que droga. Só que, às vezes, a dinâmica que você está vivendo hoje, que está sendo o seu maior desafio, não está nisso. Você tem uma série de recursos que, se você ficar olhando para... É a questão da classificação, né, gente? De novo. Tudo que a gente classifica é violento, é uma violência. Por quê? Quando eu classifico, eu fico fixada e eu deixo de olhar um universo de possibilidades que eu também sou, que eu também tenho, de recursos. E isso confunde um pouco a gente, né? Então, a bio, ela tá cada vez menos chamando as pessoas de oral, esquizoide, masoquista, e cada vez mais falando, olha, esse traço tem uma característica da oralidade. E para a gente estar diluindo, né? A gente está tentando aí sair dessa fixação que entrou. E... Que bom. Sim, Que sim, bom. é um grande desafio, uma decolonização, na verdade. Faz parte de uma decolonização dos corpos, né? A gente está nesse momento, isso é muito importante. E Dani, tem algum exercício que a pessoa consegue fazer em casa para quem está acompanhando, para identificar onde que essa energia está parada, ou só mesmo no setting terapêutico? Tem algo muito simples que não necessariamente é algo da análise bioenergética, mas que na psicologia corporal a gente pode usar como um recurso. É sentar, apoiar bem os isquios, apoiar, né, bem o ossinho do bumbum na cadeira, apoiar bem os pés no chão, coloca a mão no abdômen, no coração, respira, fecha os olhos. E passa como se fosse Percebe primeiro um pouco o seu corpo. Toma algumas respirações para você. E bem lentamente vai passando como se fosse um scanner visual, né? Pode ser da cabeça para os pés, dos pés para a cabeça, o que for melhor para você. Só reconhecendo partes do seu corpo que estão contraídas. Partes do corpo que estão tensas, contrações que são involuntárias, crônicas. Partes do corpo que você quase não sente, elas podem estar um pouco ausentes. Partes que podem estar bem presentes. Lugares que estão bem aquecidos, lugares que estão frios. E você pode ir fazendo um mapeamento intuitivo e deixando o corpo realmente contar para você como que você está nesse determinado momento. E dentro dessa dinâmica, regiões que você leva a sua atenção e que você pode respirar mais profundamente e verificar. Será que é possível respirar um pouco mais, resgatar um pouco mais a pulsação dessa região, dessa musculatura? Será que é possível soltar um pouco mais essa musculatura? Se não for, tá tudo bem, né?
ir fazendo realmente esse mapeamento e essa percepção, sempre muito ancorada com o chão, sempre muito ancorada com a cadeira. Aí você pode manter as mãos no abdômen, no coração, bem lentamente, abrir os olhos. E vem trazendo agora o recurso do seu olhar. Respira consciente. Sente o chão, o toque dos teus pés no chão, o toque do teu quadril na cadeira, sua respiração, suas mãos tocando, e traga os seus olhos para olhar a sala ao teu redor. O que você enxerga dos objetos que estão aqui? Quais são as cores? Os sons que estão no ambiente, que estão mais próximos, que estão mais distantes. O cheiro que esse ambiente traz. Se você está com algum gosto, algum paladar na boca ou não. E a gente vem trazendo esses recursos e principalmente o olhar para conectar, né? Pode estar encerrando e se percebendo. A gente traz bastante o olhar para conectar. A análise bioenergética, ela é muito focada em trazer presença. Era isso que eu ia falar, né? Nossa. O estado de presença que a Se gente instalou. trabalha em Uhum. sessões. Que a gente trabalha em Perfeito. sessões de terapia tântrica. E aí a gente vai entrar no seu trabalho, porque você não é terapeuta tântrica, mas você tem o contato com o Tantra já há um bom tempo. Né? Tanto que você tem até um curso para terapeutas tântricos se aperfeiçoarem nesse sentido do trabalho corpóreo, né? Corporal. Conta aí pra gente. Bom, eu sou fisioterapeuta de formação. Eu fiz análise bioenergética, eu comecei em 2007. Em 2008, eu tive o meu primeiro contato com o Tantra, né? E eu comentei, né, com vocês, né? Eu tinha uma baixíssima percepção do meu corpo, né? Eu estava na bioenergética, começando a fazer uma leitura de alguns aspectos mais traumáticos que eu tinha passado. Mas no Tantra isso fez um aprofundamento muito importante. Então, de 2008 até 2013, eu tive um contato bem intenso, né? Participando de curso, jornada, retiro, com bastante frequência. Eu tive algumas curas dentro do setting tântrico que eu costumo falar, e eu falo sem constrangimento mesmo, porque as mulheres, né, principalmente, precisam saber disso. Eu tive a cura de um vaginismo que tinha indicação cirúrgica. O meu vaginismo ele era moderado. Uma médica chegou para mim que me falou que eu tinha que fazer a retirada do primeiro anel do períneo. Eu tinha 25 anos. E que eu poderia ter até incontinência urinária. Então, eu encontro o Tantra nesse lugar, né? De muito sofrimento, de muita dor, né? E eu tive na terapêutica tântrica, foi durante uma massagem, um toque muito sutil que eu recebi, que o terapeuta solicitou que eu fizesse uma respiração. Ele me tocou bem delicadamente, ele falou, Daniela, respira. Nesse momento, eu tive uma liberação de tensão do anel do períneo, realmente. Eu lembro que eu senti um estalo, é como se fosse uma... obviamente, é só musculatura, né? Mas é como se fosse um estalo de algo que se abrisse realmente. Eu entrei num relaxamento de períneo e eu simplesmente deixei de ter o quadro de vaginismo, né? Não tive mais indicação cirúrgica, não tive mais queixa de dor em relação sexual. Então, assim, isso eu já estava com 28 anos, um pouco mais, 30 anos. Então, esse percurso de cura, o setting tântrico, quando ele é seguro, e por isso a importância desse trabalho que vocês fazem, né, de trazer essa conversa tão profunda, ele resolve questões que a gente sabe que a medicina tem um limite importante. Quantos médicos que eu passei, né, com quantos terapeutas que eu conversei, que o tema do corpo, ele fica num segundo plano, né? O corpo, ele não vem como um protagonista para o setting terapêutico, né? Então, assim, e outras, né, experiências, assim. Então, num determinado momento, eu acabei falando, ok, trabalhei o que eu queria trabalhar, e aí eu retornei para a bioenergética, concluí a formação. E aí eu
né, tomei aí o meu percurso como analista bioenergética, né? Então, hoje o curso que eu dou de coraças musculares é para fisioterapeutas, para terapeutas integrativos e terapeutas tântricos. E recentemente, né, eu fiz um curso mais direcionado no diálogo com a terapia tântrica, porque o setting do trabalho tântrico ele é muito específico. Muito. E ele Bastante. tem pontos para serem, né, bacanas de serem conversados, que é com terapeutas tântricos mesmo, né? Que é para quem conhece, para quem passou pela experiência, né? Eu achei E foi bem legal, espetacular né? essa ideia, né, de se aprofundar, né, da Dani, porque assim, ela tem anos de história, ela, como já contou, tem a experiência pessoal dela, então ela viveu na prática as transformações que podem acontecer a partir da terapia tântrica e uniu esse conhecimento para direcionar, para que nós terapeutas possamos nos aprofundar. Então, assim, casa muito, né? Por tudo que a gente está falando aqui, você falando da liberação, por exemplo, de uma raiva. Quando a gente faz meditação ativa, eu já liberei muita coisa. Às vezes em casa eu faço e eu sei exatamente onde é a minha travinha, né? Chega aqui no cardíaco, meu amor. É aí, né? E aí já começa um chororô, já começa uma coisa de querer gritar e tal. Então, assim, às vezes um terapeuta ainda não tem esse conhecimento da bioenergética, mas se encontram. Então, quando você se aprofunda e se especializa, você traz um resultado muito mais efetivo, né? Fica muito mais evidente, você consegue ajudar muito mais. E a Dani foi perfeita na criação desse curso. E a gente vai fazer. Já tô lá também. É outro que eu já estou lá. E é o que a gente sempre fala. Quanto mais repertório o terapeuta tem, melhor para ele e para as pessoas que passarem com ele. Porque as pessoas são complexas, né, Dani? Então, nossa, é um caso à parte. Cada pessoa que chega, cada história que aparece, quando você acha que você já viu de tudo, as pessoas chegam te surpreender. Aí você fala, gente, eu preciso também estar em constante aprimoramento. Né? Sempre. Porque é muito complexo e é tudo sobre o outro. Então, aquele terapeuta que tá lá achando que ele sabe de tudo, ele não entendeu nada. Então, quanto mais ele vai complementando a sua formação com estudos como o que você oferece, mais completo fica esse atendimento, mais ele pode oferecer também, né? Sim, e eu acho que o terapeuta, você sabe que a gente faz a formação de bioenergética, ela tem 4 anos, né, a formação. É. E chega ali um período que é depois do segundo para o terceiro ano, que os professores, eles são experientes, eles acabam esperando, né? A gente começa a entrar num movimento como aluno que chama quebra narcísica, que é quando a gente acha que a gente está sabendo tudo. E a gente vai fazer algum atendimento, e a gente faz os atendimentos na frente dos professores, e a gente quer mostrar que a gente sabe. E é um fracasso. É um fracasso, gente, é uma vergonha que a gente passa. E é fundamental, porque quando a gente passa por isso e quebra essa ilusão, e a gente. E dói muito na gente. A gente acha que. Nossa, né? Eu tô sabendo, Tô agora eu vou pronta. salvar o Já outro, estudei né? pra caramba. Só que não. Só que não. Quando a gente entende esse buraco e a gente vive esse buraco nosso e a gente faz essa quebra, a gente toca mais o nosso pé no chão, a gente vai mais para a nossa realidade. E essa realidade, ela é o único lugar possível para eu conseguir olhar o outro e estar com o outro no lugar em que ele está, na humanidade. Então, eu quebro um pouco essa arrogância terapêutica, né? E eu tô falando isso porque em todas as terapias isso é muito importante. E no site terapêutico tântrico isso também é bastante importante. Porque eu noto muito, as pessoas que me procuram, às vezes tirando dúvidas ou querendo conversar um pouco sobre couraças, numa postura de, poxa, eu também sinto isso no meu corpo, eu quero ajudar, eu quero ter essa compreensão. E de terapeutas que às vezes escrevem e falam o contrário, do tipo, não, sou eu que sei, vou fazer meu paciente ultrapassar a camada dele, Isso é e ele vai Nossa, vai isso romper. É bem comum no Tantra. E aí, Bem gente, perigoso. quando eu escuto esse discurso, eu já falo, tá, aqui o buraco é mais embaixo, né? Enfim, e eu acho que é um pouco esse raciocínio arrogante, vou colocar aqui, a gente poderia usar outras expressões, até como talvez um traçozinho um pouco psicopata, né, do terapeuta. É para essas pessoas que a gente também tem que levar um pouco de informação, Sim. né, para que isso não aconteça.
né? Então, fica o convite para você, terapeuta, tântrico, terapeuta integrativo, enfim. Conhecer o trabalho da Dani, eu quero que você passe suas redes sociais, Dani, seus contatos, enfim, para as pessoas te encontrarem e se aprofundarem. Porque aqui a gente dá uma palhinha, né? A gente traz sempre gente com muito conteúdo, mas quem quiser se aprofundar, conhecer mais o trabalho da Dani, quiser passar com a Dani, quiser se aperfeiçoar nos cursos que ela tem, onde que se encontra a Dani? Tá. Eu tô no Instagram, é @daniela.fisiobioenergética, né? Vai aparecer no vídeo, tá? Ah, que legal. É ali que eu costumo divulgar os cursos que eu faço. Tem bastante live aberta. Ali também tem um link para o canal do YouTube que tá também com bastante as lives abertas. Tem bastante material para quem quer aprofundar. Já tem ali semanas de live, cada live falando sobre uma das couraças. Então já tem bastante conteúdo ali. E vai ser um prazer receber vocês na próxima Três turma. alunas já tem, né? Três Muito alunas rico. para a turma de fevereiro. Ai, que maravilhoso. Maravilha. Que delícia, gente. Estou Dani, muito feliz. A gente tá E a gente também vamos vir numa próxima oportunidade, você vem de novo pra gente com aprofundar certeza. mais, né? Foi muito bom, o bate-papo sempre passa muito rápido. demais. Eu agradeço você por ter aceito o convite, uma honra te receber obrigada aqui, pelo tá? convite. Maravilhoso. E a gente vai se encontrar com certeza, Dani. Sim, Gratidão. com certeza. Viu? Obrigada, meninas. Gratidão. Muito sucesso para vocês. Obrigada. Gratidão a vocês que nos acompanham no YouTube, no Spotify. Vale lembrar que nós estamos já com atendimento online, atendimento à distância também. Só entrar em contato. Lá no nosso Instagram tem os links para os nossos WhatsApps, enfim, e tem todos os detalhes, né, meninas? Então, homens e mulheres também estamos fazendo acompanhamento à distância. Fica o convite para quem quer se aprofundar no Tantra. Tá? E o convite para vocês continuarem nos acompanhando nas redes sociais, se inscreve aqui no canal, curte, comenta, compartilha com seus amigos e próxima semana a gente tem encontro marcado às 19 horas no YouTube e no Spotify, quinta-feira. Beijo para vocês, meninas. Beijo. Bom fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.